Olá, pessoal! Meu nome é Jeane Brito, eu sou artesã e nesse canal eu ensino a fazer muitas coisas fofinhas. Hoje eu vim trazer o passo a passo dessa fofurinha aqui, especial Dia dos Namorados. Essa é a girafinha Cupido Júlia. Olha só os detalhes dessa anteninha, gente, que coisa mais fofa. Ela tem asinhas. E eu fiz com muito amor e carinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aqui, vai apoiando o trabalho dessa pessoinha aqui, gente, para que esse canal cresça e nós possamos fazer muitos vídeos de amigurumis fofinhos juntos, tá bom? Então vem comigo aprender a fazer essa fofura, gente! Bom, gente, para fazer esse amigurumi, eu vou estar usando essa cor castanha aqui. Eu vou usar o amarelo bem clarinho, e esse rosa. Eu vou estar deixando a referência das cores aqui na legenda para que vocês possam estar acompanhando. Vocês podem usar a cor da preferência de vocês. Além disso, eu vou usar outros materiais que eu vou listar aqui na legenda também, ó. Vou parar aqui e vou deixar eles listados para vocês. Uma dica pessoal para vocês trabalharem com o novelinho de vocês é puxar o fio aqui do centro do novelo, e vocês vão ficar assim sempre com o fio bem limpo, guardadinho na embalagem, no plástico, e assim até para armazenar fica melhor. Puxa e pronto. Vai sempre trabalhar com ele aí, puxando do centro. Na primeira carreira, nós vamos iniciar com o fio castanha. Nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Finalizei aqui o anel mágico, puxo bem para ficar bem fechadinho e não aparecer nenhum furinho, e tá pronto. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. A cada um ponto baixo, eu vou fazer um aumento, e na segunda carreira, nós vamos ficar com um total de 9 pontos baixos. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou fazer o meu primeiro aumento, e vou fazer essa carreira aqui e já volto com ela concluída para nós continuarmos. Finalizei aqui a segunda carreira, agora nós vamos fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Nós vamos ficar com 9 pontos baixos na terceira carreira. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Chegando ao final da terceira carreira, ainda com a linha na agulha, sem finalizar o ponto, nós vamos trocar a cor. Aqui eu vou trocar para a cor amarela e vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. A cada 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Fiz os meus primeiros 2 pontos baixos e agora eu vou fazer o aumento. Nós vamos ficar com 12 pontos baixos na quarta carreira. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos na quarta carreira. Cheguei aqui ao final da quarta carreira e agora nós vamos fazer a carreira de número 5 e a carreira 6, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Nós vamos ficar com 12 pontos baixos em cada carreirinha. Eu vou fazer aqui e já volto com elas concluídas. Cheguei aqui ao final da minha sexta carreira, eu já fiz outra perninha e reservei. A primeira perninha você vai reservar, assim como eu fiz, e ao final da segunda perninha, da última carreira da segunda perninha, você vai fazer 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, vou pegar a primeira perninha e juntar com um ponto baixo. Introduzo a agulha lá no ponto de base da primeira perninha, puxo a minha linha e formo um ponto baixo, passando a linha por dentro das 2 argolinhas normalmente. Agora, nós vamos fazer de forma circular em volta das perninhas. Eu vou fazer 12 pontinhos baixos aqui em volta da primeira perninha, 3 pontos baixos de um lado da correntinha, novamente 12 pontos baixos em volta da outra perninha,
e 3 pontos baixos na correntinha. E nós vamos seguir fazendo assim por toda a volta até o início novamente, tá bom? Eu vou fazer aqui e eu volto já com essa carreirinha concluída para nós continuarmos o nosso trabalho. Finalizei aqui a 7ª carreira, juntei as perninhas e agora nós vamos fazer as próximas carreiras normalmente. Essa foi a carreira de número 7. Nós vamos fazer agora da carreira de número 8 a 12, 30 pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base por toda a volta. Nós vamos fazer da carreira de número 8 a 12, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ficando com 30 pontos baixos em cada carreirinha. Eu vou fazer aqui e já volto com essas carreiras concluídas. Cheguei aqui ao final da minha carreira de número 12. Agora nós vamos fazer a carreira de número 13. Na carreira de número 13, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. A cada 3 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição, ficando com 24 pontos baixos na carreira de número 13. Nós vamos fazer isso por toda a volta. Finalizei aqui a minha carreira de número 13, agora nós vamos fazer a carreira de número 14. Na carreira de número 14, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ficando com 24 pontos baixos na carreira de número 14. Finalizei aqui a carreira de número 14, agora nós vamos fazer a carreira de número 15. Na carreira de número 15, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos na carreira de número 15. Eu vou fazer aqui e já volto com ela concluída. Cheguei aqui ao final da minha carreira de número 15, agora nós vamos fazer a carreira de número 16. Na carreira de número 16, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ficando com 18 pontos baixos na carreira de número 16. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base por toda a volta. 18 pontos baixos na carreira de número 16. Finalizei aqui a carreira de número 16 e como podemos ver, né, o corpinho já tá com esse formatinho, coisa mais fofa, né, pessoal? E agora nós vamos fazer a próxima carreira pegando apenas a alcinha da frente do ponto. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, que é a carreira de número 17, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, pegando apenas a alcinha da frente do ponto de base. Apenas a alcinha da frente do ponto de base, ficando com 24 pontos baixos na carreira de número 17. Finalizei aqui a carreira de número 17 e agora eu vou colocar um pouco de enchimento aqui dentro do corpinho. Comece colocando pequenas quantidades assim, dentro das perninhas, e depois você coloca na barriguinha. A dica é não coloque pouco para ficar sem formato e nem muito para deformar o corpinho. Coloque uma quantidade que fique boa, tá bom? Que ele ainda fique fofinho, não fique muito estufado. Coloquei aqui o enchimento nas perninhas e no corpinho, já tá ok. Agora nós vamos fazer a carreira de número 18. Na carreira de número 18, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos na carreira de número 18. Eu vou fazer aqui e já volto com essa carreira concluída para nós continuarmos. Finalizei aqui a carreira de número 18, agora eu vou fazer a carreira de número 19. Na carreira de número 19, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos na carreira de número 19. 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 36 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de número 19, agora eu vou fazer a carreira de número 20.
Na carreira de número 20, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos na carreira. Finalizei aqui a carreirinha de número 20, agora nós vamos fazer da carreira de número 21 a 28, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Nós vamos fazer 42 pontos baixos em cada carreirinha. Da 21 a 28, 42 pontos baixos em cada carreira. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Finalizei aqui a minha carreira de número 28. Agora eu vou colocar os olhinhos com travas de segurança. Eu vou usar esses olhinhos de trava número 10 na cor marrom. E eu vou posicionar eles aqui entre as carreiras 23. Olha minha unha, gente, toda bagunçada. Eu vou contar essa carreira 20, 21, 22, 23. E eles vão ficar aqui entre a 23 e a 24. Eu vou posicionar eles. Eu dobrei aqui a cabecinha para vocês conseguirem visualizar melhor a distância que eu vou deixar de um olho para o outro. Mais ou menos aqui na lateral, entre a carreira 23 e 24, eu deixei 4 pontinhos, assim, na lateral de sobra, contei 4 pontinhos e coloquei o olhinho. Uma participação especial aqui, crochê a 4 mãos. Só que não, né, gente? Não aparece no vídeo, mas muitas vezes eu fiz essa peça com ele no colo. Prendi aqui meu primeiro olhinho, bem certinho. Agora, nós vamos contar a quantidade de pontos aqui. Nós vamos contar entre as carreiras 23 e 24, 11 pontos baixos de espaçamento. E vamos prender o nosso olhinho na mesma linha, certinho. Tendo esse cuidado, vou prender o olhinho. Pronto, coloquei aqui o olhinho. Posicionado aqui os olhinhos, eu venho com as minhas travas e prendo bem firme e pronto. Peguei aqui um pedaço do fio rosa, coloquei aqui na minha agulha de tapeçaria. E agora nós vamos bordar essa parte aqui de baixo do olhinho, nós vamos fazer um rubor embaixo dos olhinhos. E aí eu passo a minha agulha aqui certinho, aqui na lateral, ó, uma carreirinha abaixo de onde ficou. Vou passar uma vez a linha, certinho na direção aqui dos olhos, bem alinhado mesmo, de um lado pro outro. E novamente eu vou passar a segunda vez, eu vou dar só 2 voltinhas aqui. E na segunda volta eu já vou passar a agulha lá pro outro olhinho, lá pro outro lado, ó. Tendo cuidado sempre de manter a linha na mesma direção, tá, gente? Na mesma carreira que tá o olhinho, certinho, de um lado e igual do outro. E aí, a distância dessa linha é a distância da largura quase do olhinho. São 2 pontinhos, na verdade, que eu peguei aí. Dois pontinhos. E aí, eu vou dar 2 voltinhas aqui novamente, vou terminar e vou arrematar esse fio e tá pronto o rubor da face. E fica desse jeitinho. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 29. Na carreira de número 29, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos na carreira de número 29. Eu vou fazer aqui e já volto com ela concluída. Finalizei aqui minha carreira de número 29 e agora eu vou fazer a carreira de número 30. Na carreira de número 30, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 30 pontos baixos na carreira de número 30. Finalizei aqui a carreira de número 30, agora vamos fazer a 31. Na 31 eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 24 pontos baixos na carreira de número 31. Terminei a carreira, nessa carreira de número 32, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos.
Finalizei aqui a carreira de número 32 e agora, antes de fazer as próximas carreiras, eu vou colocar enchimento aqui na cabecinha e preencher toda essa parte. Pronto, coloquei aqui enchimento dentro de toda a cabecinha, preenchi bastante. E agora eu vou fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 33. E nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos na carreira de número 33. Eu vou fazer aqui e já volto com essa carreira concluída para nós continuarmos. Cheguei aqui ao final da carreira. Eu sei que muita gente gosta de fechar com falso anel mágico já aqui, mas eu não gosto de fazer assim. Eu faço pelo menos uns 4 pontos baixos diminuindo. Eu sempre gosto de fazer as diminuições finais, porque eu acho que fica mais fechado. E aí eu venho aqui um ponto baixo, aí uma diminuição de novo, 2. Três. Cadê? Aí. É um pouquinho mais difícil, mas dá 3, 4 diminuições. Fiz as 4 diminuições. Aí sim eu fechando. Eu faço um ponto baixíssimo, puxo minha linha. Corto. Passei a linha aqui na agulha. E aí, ó, eu venho aqui, passo meu fio por dentro. E venho aqui, ó, pegando essas alcinhas do ponto. Passando sempre de dentro pra fora, ó. De dentro, ó. Aqui eu passei minha linha aqui, agora eu venho nesse próximo, ó. Pega a alcinha de fora do ponto. Ó, outra aqui, ó. E venho fechando todo esse bichinho aqui. Conforme eu vou passando, eu vou fechando aqui, ó. O último. Ó. Puxo bem, ó, e aperta. E aí é só esconder essa linha pra dentro. Arrematei o fio e tá assim o corpinho da nossa girafinha. Agora nós vamos fazer os bracinhos, aqui as orelhinhas e as anteninhas da nossa girafinha. Agora nós vamos iniciar o bracinho. Vou usar essa cor castanha. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, agora na primeira carreira. Finalizei aqui a primeira carreira, agora eu vou fazer a segunda carreira com 6 aumentos, 2 pontos baixos juntos para cada ponto da carreira de base. Vou ficar com 12 pontos baixos na segunda carreira. Aqui na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ficando com 12 pontos baixos também. Finalizei aqui a terceira carreira, agora eu vou fazer a troca de cor pro fio amarelo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base também. E nós vamos fazer a carreira 4 e 5 com um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Vamos fazer cada carreirinha com 12 pontos baixos. A carreira de número 4 e 5, 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto com elas concluídas. Finalizei aqui a minha carreira de número 5. Agora, vamos fazer a próxima carreira. Vamos fazer 3 diminuições seguidas. Essa carreira de número 6. Vou fazer 3 diminuições e 6 pontos baixos, ficando com um total de 9 pontos baixos na carreira de número 6. Fiz a primeira diminuição, fiz a segunda, vou fazer a terceira. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo normalmente, que vai ficar um total de 9 pontos baixos na carreirinha de número 6.
Finalizei aqui minha carreira de número 6. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer da carreira de número 7 a carreira de número 11, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ficando com 9 pontos baixos em cada carreira. Finalizei aqui a carreira de número 11 e agora eu venho aqui com a minha linha na agulha e eu vou juntar as duas laterais, fechando com 4 pontos baixos essa aberturinha aqui da patinha. Vou fazer 4 pontos baixos, juntando os dois lados do bracinho, tá bom? Eu vou fazer aqui e vocês fazem aí. E vai ficar dessa forma a patinha, né, o bracinho da girafinha Júlia. E vocês vão fazer dois bracinhos desse e reservar para depois costura. Essa forma aí de fechar vai facilitar muito na hora de costurar. Eu já fiz aqui os meus 2 bracinhos e vou reservar e vamos fazer agora as orelhinhas. Para iniciar as orelhinhas, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Nós vamos ficar com 9 pontos baixos na segunda carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos na terceira carreira. A cada 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Agora aqui na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos na quarta carreira. Um ponto baixo e um aumento. Na quinta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Nós vamos ficar com 18 pontos baixos na quinta carreira. Finalizei a quinta carreira, agora nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos na sexta carreira. Na sétima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Vamos fazer 12 pontos baixos na sétima carreira. Finalizei aqui a minha carreira, agora nós vamos fazer 6 pontos baixos juntando as duas extremidades. Vou fazer 6 pontos baixos aqui, fechando essa orelhinha, juntando aqui com 6 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira, ó. Agora eu vou dobrar aqui a orelhinha e vou juntar novamente com 3 pontos baixos. Dessa forma que eu tô fazendo aqui. 3 pontos baixinhos, 3 pontos baixos, juntando os ladinhos da orelha. Vai ficar já dobradinha, pronta para costurar. E aí arremato com ponto baixíssimo e tá pronto. E aí fica assim as orelhinhas, é o parzinho, né? E agora é só costurar. Agora nós vamos fazer o coraçãozinho das anteninhas. Nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer... Prendi o meu fio, agora eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, outro ponto baixo. E agora, laçada na agulha, introduzo ali dentro do meu anel mágico. Puxo o fio e fico com 3 argolinhas. E vou passar o fio dentro dessas 3 argolinhas, formando um médio ponto alto, tá? Agora, novamente, vou fazer a mesma coisa, vou fazer outro médio ponto. E agora, vou fazer laçada na agulha, passo por dentro do anel mágico, puxo, e agora vou passar só dentro de 2 argolinhas e dentro de outras 2 argolinhas. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas e vou prender com um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. Isso vai formar o primeiro ladinho do coração. Puxei. Agora eu vou subir mais 2 correntinhas, vou fazer novamente um ponto alto. Fiz o meu ponto alto.
Agora, eu vou fazer 2 médios pontos altos novamente, 2 médios pontos e 2 pontos baixos para finalizar esse coração. E agora, eu vou puxar aqui o meu anel mágico, fechar bem. Eu emendo aqui com um ponto baixíssimo antes, né? Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fechei bem aqui, puxa bastante aqui a parte do anel mágico para ficar o formatinho do coração bem feitinho. E a gente corta com uma sobra de fio que vai ser para costurar aqui depois na anteninha. E fica assim nosso coraçãozinho da anteninha. Tá prontinho os dois e fica essa fofurinha aqui que vocês estão vendo. As anteninhas, você vai fazer 5 carreirinhas com 6 pontos baixos, contando com o anel mágico, e ela vai ficar dessa forma aqui. Você vai fazer 2 e depois nós vamos costurar com os coraçãozinhos que nós fizemos anteriormente. Para montar, você vai passar a sobra do fio rosa na agulha de tapeçaria e ali bem no centro do anel mágico passar o fio de um lado para o outro e na base do coraçãozinho e no topo da anteninha. E vai passando, dando voltas, até ficar bem firme ali posicionado, a costura. E depois você arremata esse fio pro lado de dentro da anteninha. E ela pronta, montada, você vai costurar sobre a cabecinha da girafinha. Vai apertando bem o fio para ficar bem firme e arremata e tá pronto a nossa anteninha. Agora, nós vamos iniciar o coraçãozinho. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, na primeira carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos juntos para cada ponto da carreira de base, por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos na segunda carreira. Finalizei aqui a segunda carreira, agora nós vamos fazer da carreira de número 3 a 5 um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Vamos fazer 12 pontos baixos em cada carreirinha. 12 pontos baixos em cada carreira, até a carreira de número 5. Eu vou fazer aqui e já volto com essas carreiras concluídas. Finalizei aqui, ó, pessoal, a quinta carreira, você vai fazer 2 dessa, vai reservar. E aí, na segunda, você vai com a linha ainda na agulha, com um pontinho, sem arremate, vai lá na primeira parte e junta com um ponto baixo. Vai fazer o ponto baixo. E agora, você vai trabalhar de forma circular. Vai fazer 12 pontos baixos em volta da primeira parte e 12 pontos baixos em volta da segunda, ficando com 24 pontos baixos. Essa vai ser a carreira de número 6. Fazendo por toda a volta ponto baixo, sobre ponto baixo. Cheguei aqui ao final da minha carreira de número 6, uni as partes, né? Agora, nós vamos fazer a carreira de número 7. Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos na carreira de número 7. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei aqui a carreira, agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base na carreira de número 8. Nós vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreira. Finalizei aqui a carreira de número 8, agora eu vou fazer a carreira de número 9, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos na carreira de número 9. Terminei aqui minha carreirinha, agora eu vou colocar o enchimento aqui dentro do coraçãozinho, não coloca muito para não ficar muito estufado. Com o enchimento colocado dentro do coraçãozinho, agora nós vamos fazer a carreira de número 10. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos na carreira de número 10. Finalizei agora essa última carreira, eu vou fazer 6 diminuições. Encerrando aqui, arremato com um ponto baixíssimo no final e finalizo o coraçãozinho. Finalizei aqui a última carreira, agora com a sobra do fio eu vou
passar aqui e fazer aquele falso anel mágico, mas por dentro dos 6 pontinhos finais, arrematando aqui para deixar bem fechadinho. E é isso. Finalizada aqui essa parte, agora eu já passo a agulha aqui pro outro lado, ó, e já fecho essa aberturinha aqui. Essa aberturinha que ficou aqui na hora de juntar as partes. Passo para um lado para o outro e pronto, já vai ficar fechadinho aqui. Essa aberturinha. Prontinho. Agora, nós vamos iniciar as asinhas. Eu vou usar aqui uma sobra de fio branco e vou fazer 15 correntinhas. Vamos iniciar fazendo 15 correntinhas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Fiz as minhas 15 correntinhas. Agora, eu vou fazer 14 pontos baixos aqui nessa corrente. Fiz aqui os 14 pontos baixos, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo aqui. Vou fazer 12 pontos baixos aqui nessa carreira. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui no último ponto, dessa forma. Fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou virar novamente o trabalho para o outro lado. Eu não vou fazer correntinha aqui, eu vou fazer 6 pontos baixíssimos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixíssimos. Agora, eu vou subir 6 correntinhas aqui. No final desses pontos baixíssimos, nós vamos subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E vou fazer pontos baixos aqui nessa correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E vou seguir agora fazendo mais 8 pontos baixos na carreira aqui normalmente. Um ponto baixo primeiro aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E agora, eu finalizei aqui dessa forma. Agora, novamente, eu vou fazer uma correntinha e vou virar para o outro lado o meu trabalho e vou trabalhar em pontos baixos. Fazer 12 pontos baixos aqui nessa carreira, novamente, e lá no finalzinho eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui no final da carreira, ó, o ponto baixíssimo que eu falei pra vocês, a gente faz o ponto baixíssimo e termina a carreira, viro pro outro lado. Vou fazer novamente 6 pontos baixíssimos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixíssimos. E vou subir 6 correntinhas novamente. 1, 2, 3,
4, 5, 6. E os pontos baixos agora, vou fazer 5 pontos baixos na corrente. Finalizei aqui os 5 pontos baixos, agora eu vou fazer 7 pontos baixos aqui na base. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. E agora eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui. Ponto baixíssimo. Viro novamente meu trabalho e venho fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. Vamos fazer 11 pontos baixíssimos até lá o início da carreirinha, até o fim da carreira, aliás. E finalizamos a nossa asinha, sempre deixando uma sobra de fio bem comprida, para que seja possível a costura depois. Nós vamos fazer 2 asinhas dessa para prender nas costas da girafinha. Pronto, finalizei. E está terminada a nossa asinha. Finalizada aqui todas as partes, ficou faltando o focinho. O focinho é 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira carreira. Na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. E na terceira carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. E vai ficar aqui costuradinho na frente do rostinho dela. Eu vou mostrar a posição das partes aqui, como vão ficar costuradas. O bracinho vai bem na lateral do corpinho, entre a carreira 15 e 16. Vocês vão posicionar e vão costurar, tá? Na lateral do corpo, bem alinhados os 2 bracinhos. Um paralelo ao outro, né? Nas laterais do corpo. E vai ficar dessa forma aqui, ó, bem bonitinho, centralizadinho, ao lado do corpo. Em seguida, nós vamos costurar as anteninhas, nós vamos contar 2 carreirinhas do topo, abaixo do topo da cabeça e prender, e depois costurar as anteninhas. Dessa forma aqui, ó. 2 carreirinhas abaixo do topo da cabeça, bem em relação aos olhos aqui, ó, bem alinhados quase com os olhos. Da mesma forma, a outra anteninha também. E as anteninhas ficam dessa forma, no topinho da cabeça, bem alinhadas, em relação aos olhos, praticamente, né? Em direção aos olhos. E as orelhinhas nós vamos posicionar nas laterais da cabeça, logo abaixo da anteninha. Uma carreirinha logo abaixo e nós vamos costurar as orelhinhas aqui na lateral da cabecinha da girafa, dessa forma, bem alinhadinhas. Eu vou posicionar aqui as asinhas atrás das costas. Você pode colocar elas juntas ou separadas, mas ela fica dessa forma, olha, toda montadinha. E o coraçãozinho vai vir aqui no meio, fica uma fofura, né, gente? E o focinho vai aí entre os olhos, nessa linha dos olhos e abaixo deles. Você pode colocar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, fica a seu critério, mas fica dessa forma aí. Eu vou costurar tudo e já volto com ela toda concluída, tá bom? Bom, gente, esse é o resultado da girafinha toda terminada.
Eu fiz algumas manchinhas aqui, ó, fiz manchinhas no topo da cabeça, só passando o fio assim, sabe? Bordei aqui os olhos, eu bordei todos esses detalhes gravando, gente, mas a minha câmera deu problema, meu celular travou e aí eu não consegui recuperar, e agora eu tô mostrando pra vocês o que eu fiz, né? Eu fiz essas manchinhas aqui, aqui eu bordei esse detalhezinho no olho. Para você saber fazer a sobrancelha, você vem aqui certinho na direção do olho, nessa carreira acima, passa a sua agulha aqui e conta 1, 2, 3 pontinhos, e na carreira de cima você prende o fio e passa pro outro lado, aqui certinho na direção do olho, conta 1, 2, 3, passa aqui e 1, 2, 3 para baixo, passa a sua linha. E aí eu bordei essas manchinhas aqui, ó, na perninha. E na parte de trás também, aqui na cabeça, algumas manchinhas. Aqui eu não fiz rabinho porque eu não achei necessidade, mas se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. E tá assim a nossa girafinha Cupido, Giulia. Ela tá muito fofinha, né? Tá muito bonitinha, né, gente? Eu amei o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Essa girafinha vocês podem estar vendendo aí a partir de R$80 e fazendo uma embalagem bem bonita, para presentear quem vocês amam também. E é uma coisa muito fofinha, para vocês aí fugirem do óbvio dos ursinhos. Temos uma girafinha Cupido pro Dia dos Namorados. Muito obrigada por estarem aqui. Não esqueçam de curtir bastante esse vídeo, comentem bastante o que vocês acharam. E o que vocês querem ver por aqui, deixem aí nos comentários para mim saber o que vocês estão achando desses vídeos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.